Ionesco, autor dramático e escritor romeno, nasceu em 1909. Filho de um pai romeno e de mãe francesa, estudou letras francês na Universidade de Bucareste. Em 1938, vai para a França, mas o surgimento da guerra o obriga a retornar à Romênia. Testemunha privilegiada dos governos totalitários do século XX, Ionesco assiste na Romênia, terrificado, a conversão ao fascismo da maioria de seus amigos e companheiros de geração. Em 1942, se instala definitivamente na França, obtendo sua naturalização logo após a guerra. Morreu em 1994, aos 84 anos. A ideia da peça A Cantora Careca surgiu quando Ionesco tentou aprender inglês através do método assimile. Decide então escrever uma peça absurda intitulada Inglês Sem Esforço, primeiro título de A Cantora Careca, reproduzindo ali diálogos sóbrios e estranhos que sugeriam o próprio método assimile. O título foi alterado durante um ensaio, quando um ator, em vez de falar de um homem que tinha se casado com uma professora loura, disse um homem que tinha se casado com uma cantora careca, o que Ionesco achou genial. É assim que a peça deveria se intitular, A Cantora Careca. A Cantora Careca é a primeira peça de teatro escrita por Ionesco. Em sua primeira apresentação, a peça foi encenada por Nicolas Bataille, em 11 de maio de 1950, no Teatro de Noctambules. Desde 16 de fevereiro de 1957, A Cantora Careca é constantemente encenada em Paris, no Théâtre de la Huchette. Há 60 anos, a peça é apresentada sem interrupções, fora o momento dos episódios de maio de 1968. São mais de 18 mil apresentações e mais de 2 milhões de espectadores, apenas nesse teatro parisiense. A peça é encenada todos os dias, com exceção dos domingos. A peça recebeu, em 1989, um Mulher honorífico, o maior prêmio do teatro da França, graças à genialidade mantida desde a primeira representação do autor do teatro do absurdo. Parece-nos importante assinalar que o início dos anos 50 marca o começo de um período de inovações dramáticas, incluindo o teatro do absurdo ou teatro de derrisão, como Ionesco preferia chamar, caracterizado pelas antipeças e os anti-heróis rompendo com as remanescências do teatro clássico. Com o trauma criado pela Segunda Guerra Mundial, o teatro do absurdo se distingue por sua ausência de ação, ensinando o absurdo do homem e da derrisão do mundo. Neste gênero de teatro, a linguagem é voluntariamente desestruturada, o que torna toda a comunicação impossível entre os personagens. Ionesco criou A Cantora Careca, mas a peça terminou a temporada em menos de um mês, após 25 apresentações. O lado absurdo do texto foi fortemente rejeitado pelo público da época. Felizmente, para o escritor franco-romeno, o seu estilo acabou agradando o mundo literário, como os escritores intelectuais do porte de André Breton ou Albert Camus. No Brasil, Luiz de Lima foi um dos primeiros dramaturgos a trabalhar com peças de Ionesco. Há 59 anos, fez as primeiras releituras de A Lição e A Cantora Careca, dois de seus textos mais conhecidos. Ele mesmo traduziu, adaptou, dirigiu e interpretou. Em 2008, a peça foi resgatada como trabalho de conclusão de curso da aluna Priscila Clare, da Escola de Belas Artes da UFMG, ocasião em que também foi encenada. Em 2011, a peça teve remontagem realizada pela produtora Renata Pascoal, que também atuou no espetáculo. A UFSC mantém em sua edição número 10 da revista Corpus Eletrônica a tradução da peça feita pela professora doutora Dirce do Amarante. A partir de então, A Cantora Careca passou a encenada em várias capitais do Brasil. Nesta 13ª edição das Quartas Dramáticas, sob o tema Intolerâncias, o grupo de literatura francesa Teatro vai contra qualquer intolerância, decorrente do atual cenário do nosso país. Desejamos a todos um ótimo espetáculo e bem-vindos a Londres. Obrigada.
São 9 horas. Tomamos sopa, comemos peixe, batatas com bacon e salada inglesa. As crianças beberam bem essa noite. Comemos água inglesa. É porque moramos nos arredores de Londres e o nosso sobrenome é Smith. As batatas ficam ótimas com bacon. O óleo da salada não estava rançoso. O óleo da mercearia da esquina é de melhor qualidade que o da mercearia da frente. E é ainda melhor que o óleo da mercearia lá de baixo. Mas isso não quer dizer que o óleo dele seja ruim. No entanto, o óleo da mercearia da esquina é sempre melhor. Mary cozinhou as batatas muito bem desta vez. Da última vez, ela não as cozinhou muito bem. Só gosto delas bem cozidas. O peixe estava tão fresco de lamber os beiços. Me servi 2 vezes. Não, 3 vezes. Isso dá dor de barriga. Você também se serviu 3 vezes. Entretanto, na 3ª vez, você se serviu menos que nas 2 primeiras. Enquanto eu comi muito mais. Eu comi mais que você esta noite. Como assim? Normalmente é você quem come mais. Não é por falta de apetite. No entanto, talvez a sopa estivesse um pouco salgada. Tinha mais sal nela que em você. Tinha também muito alho e pouca cebola. Lamento que eu não tenha pedido a Mary para acrescentar anis estrelado. Da próxima vez, vou me assegurar de fazê-lo.
Nosso garotinho teria gostado muito de beber cerveja. Ele vai amar ficar bêbado. Ele parece com você. Você viu a mesa como ele admirava a garrafa? Mas coloquei um pouco de água no copo dele. Ele estava com sede e bebeu. Helene parece comigo. Ela é uma boa dona de casa, econômica e toca piano. Ela nunca pede para beber cerveja inglesa. Ela é como nossa filha caçula, que só bebe leite e toma mingau. Isso porque ela tem apenas 2 anos. Ela se chama Peggy. A torta de marmelo estava formidável. Poderíamos muito bem tomar como sobremesa uma taça de vinho Bourgogne australiano. Mas eu não trouxe o vinho para a mesa para não dar às crianças uma má impressão de gula. Elas têm que aprender a serem sóbrias e equilibradas na vida. Sr. Parker conhece um comerciante romeno chamado Pompesco Rosenfield, que acabou de chegar de Constantinopla. Ele é um grande especialista em iogurte. Ele é formado pela Escola de Fabricantes de Iogurte de Adrianópolis. Amanhã eu vou comprar dele um folclórico grande pote de iogurte romeno. Não é sempre que temos tais coisas aqui, nos arredores de Londres. O iogurte é excelente para o estômago, para os rins, a apendicite e a apoteose. Foi o que me disse o Dr. Mackenzie King, que cuida das crianças dos nossos vizinhos, os Johns. É um bom médico. Podemos confiar nele. Jamais recomenda um medicamento que não tenha testado nele mesmo. Antes de fazer a operação no parque, ele mesmo se operou do fígado e nem estava doente. Mas então, como é possível o doutor escapar com vida e o Parker morrer? Porque a operação foi bem sucedida para o doutor e mal sucedida para o Parker. Então Mackenzie não é um bom médico. A operação deveria ter sido bem sucedida para ambos. Ou então, os dois deveriam ter morrido. Por quê? Um médico meticuloso deve morrer com seu paciente se eles não podem se curar juntos. O comandante de um navio perece com seu navio nas ombros. Ele não sobrevive. Não se compara um doente com um barco. E por que não? O navio também tem as suas doenças. Aliás, o seu médico é tão sadio como um navio. É por isso que ele deveria perecer junto com seu paciente. Um comandante como um comandante o seu navio. Ah, não tinha pensado nisso. Talvez seja justo. Então, qual a sua conclusão? É que todos os médicos não passam de charlatões. E todos os doentes também. Somente a marinha é honesta na Inglaterra. Mas não os marinheiros. Naturalmente. Tem uma coisa que eu não entendo. Por que na seção de obituário nos jornais sempre colocam a idade de pessoas idosas falecidas, mas nunca das dos recém-nascidos? Não faz sentido. Nunca me perguntei isso. Olha, está escrito que Bob Watson morreu. Meu Deus, o pobrezinho. Quando foi que ele morreu? Por que se há de surpresa? Você sabe muito bem, você se lembra? Ele morreu há 2 anos. Estivemos no seu enterro há 1 ano e meio. É claro que eu me lembro. Eu lembrei imediatamente. Mas não entendo por que você ficou tão surpresa ao ver isso no jornal. Isso não estava no jornal. Já faz 3 anos que falamos do seu falecimento. Eu me lembrei por associação de ideias. Que pena. Ele estava tão bem conservado. Era o cadáver mais bonito de toda a Grã-Bretanha. Não aparentava a idade que tinha. Pobre Bob. Ele estava morto há 4 anos e ainda estava quente. Um verdadeiro cadáver vivo. E como ele era alegre. Coitada da Bob. Você quis dizer coitado do Bob? Não, me refiro à sua esposa. Ela também se chamava como ele, Bob Watson. Como eles tinham o mesmo nome, não podíamos distinguir um do outro quando os víamos juntos. Só depois da morte dele é que pudemos verdadeiramente descobrir quem era um e quem era o outro. No entanto, ainda hoje, há quem a confunda com o defunto e lhe dá os pêsames. Você a conhece? Eu a vi apenas uma vez, por acaso, no enterro do Bob. Eu nunca
bonita? Tem traços regulares. Entretanto, não se pode dizer que ela é bonita. Ela é alta demais e forte demais. Seus traços não são regulares. Entretanto, pode-se dizer que ela é muito bonita. Ela é um pouco baixa demais e magra demais. É professora de canto. E quando os dois pensam em se casar? Na próxima primavera ou mais tardar. Sem dúvida, devemos ir ao casamento deles. Sem dúvida, devemos levar um presente de casamento. Eu me pergunto qual. Por que não oferecemos uma daquelas 7 bandejas de prata que nos deram no nosso casamento e que nunca serviram pra nada? É triste ficar viúva tão nova. Felizmente, eles não tiveram filhos. Era o que faltava. Filhos. Coitada. O que ela faria? Ela ainda é jovem, pode muito bem se casar novamente. O luto lhe cai bem. Mas quem tomará conta das crianças? Você bem sabe que eles têm um menino e uma menina. Como é que eles se chamam mesmo? Bob e Bob, como os pais. O tio de Bob Watson, o velho Bob Watson, é rico e adora o garoto. Ele poderia muito bem se carregar da educação de Bob. E seria muito natural. E a tia de Bob Watson, a velha Bob Watson, poderia muito bem, por sua vez, se carregar da educação de Bob Watson, a filha de Bob Watson. Assim, a mãe de Bob Watson, Bob, poderia se casar de novo. Ela tem alguém em vista? Sim, um primo de Bob Watson. Quem? Bob Watson? De qual Bob Watson você tá falando? De Bob Watson, filho da velha Bob Watson. Outro tio de Bob Watson falecido. Não é esse, é um outro. É o Bob Watson, o filho da velha Bob Watson, a tia do Bob Watson, o falecido. Você quis dizer Bob Watson, caixeiro viajante? Todos os Bob Watson são caixeiros viajantes. Mas que profissão horrível! No entanto, fazem bom negócio. Sim, quando não há concorrência. E quando não há concorrência? Às terças, quintas e terças-feiras. Ah, 3 dias por semana? E o que faz Bob Watson nesses dias? Descansa, dorme. Mas por que ele não trabalha nesses 3 dias se não há concorrência? Eu não posso saber de tudo. Não posso responder a todas as suas perguntas idiotas. Oh, você está me humilhando? Você sabe muito bem que é. Os homens são todos iguais. Vocês ficam aí o dia inteiro com um cigarro na boca ou se maquiando e passando batom nos lábios 50 vezes por dia. Isso quando não ficam bebendo sem parar. Mas o que você diria se visse homens fazendo o que mulheres fazem? Fumando o dia todo, se maquiando, passando batom nos lábios, bebendo uísque. Quanto a mim, não interessa. Mas se você diz isso, é apenas para me irritar. Não gosto desse tipo de brincadeira. Você sabe muito bem disso. Ah! Oh, minha franguinha assada, pra que cuspir tanto fogo? Você sabe muito bem que eu estava brincando. Que par de amantes bobos nós somos. Bem, vamos esquecer e dormir. Eu sou a empregada. Passei uma tarde muito agradável. Fui ao cinema com um homem, assisti filmes com mulheres. Na saída do cinema, fomos beber cachaça e leite e lemos um jornal. Espero que você tenha passado uma tarde muito agradável. Que tenha ido ao cinema com um homem e que tenha bebido cachaça e leite. E o jornal? Senhora e seu Martão, os seus convidados estão à porta. Estão à sua espera. Não ousaram entrar sozinhos. Eles deveriam jantar com vocês essa noite. Ah, sim. Nós estávamos esperando. E estamos famintos. Como não contávamos mais com essa visita, íamos começar a jantar sem eles. Não comemos nada o dia todo. Você não deveria se Vocês ausentar. me deram pensão. Nós não fizemos isso de propósito. Eu comprei um pinico. Mary! Minha querida Mary, você poderia abrir a porta e mandassem o senhor e a senhora Martin entrarem, por favor? Nós vamos nos vestir bem rápido.
Entre, por favor. Por que chegaram tão tarde? Vocês não são nada educados. Deve-se chegar na hora. Entenderam? Sente-se ali, todo gato. Espere. Minhas desculpas, senhora, mas me parece, se não estou enganado, que a conheço de algum lugar. Eu também, meu senhor. Parece que já encontrei em algum lugar. Não teria te visto em Londres, por um acaso, senhora? É bem possível. Eu sou da cidade de Manchester, mas não me lembro muito bem, senhor. Não poderia dizer se ouvi ou não. Meu Deus, que curioso. Eu também sou da cidade de Manchester, senhora. Que curioso! Que curioso. Inclusive, eu saí da cidade de Manchester há mais ou menos 5 semanas, senhora. Que curioso! Que estranha coincidência. Eu também, senhor. Saí da cidade de Manchester há 5 semanas, mais ou menos. Eu peguei o trem que sai às 8h30 da manhã e que chega em Londres às 4:45, cara senhora. Que curioso! Que estranho! Que coincidência! Eu também peguei o mesmo trem. Meu Deus, que curioso. Então, senhora, talvez eu a tenha visto no trem? É bem possível. Pode ser. É plausível. E afinal, por que não? Mas eu não me lembro disso, senhor. Eu estava viajando de segunda classe. Na Inglaterra não existe segunda classe. Mas mesmo assim eu estava viajando de segunda classe. Que estranho! Que curioso! Que coincidência! Eu também, senhor, estava viajando de segunda classe. Que curioso. Talvez, senhora, tenhamos nos visto então na segunda classe. É bem possível. Pode ser. Mas eu não me lembro muito bem, caro senhor. Meu vagão era o número 8. 6º compartimento, cara senhora. Que curioso! Meu lugar também era no vagão número 8, 6º compartimento, caro senhor. Mas que curioso! Que coincidência! Talvez nos tenhamos encontrado no 6º compartimento, cara senhora. É bem possível. Afinal, mas eu não me lembro, caro senhor. Para falar a verdade, cara senhora, eu também não me lembro. Mas é bem possível que nos tenhamos visto lá. Pensando bem, me parece bem possível mesmo. Ah! Realmente! É claro! Realmente, senhor! Que curioso, é muito estranho. Meu assento era o número 3, perto da janela, cara senhora. Oh, meu Deus! Que curioso! Que estranho! Estava no assento número 6, perto da janela, em frente ao senhor, meu caro senhor. Ah, meu Deus, que curioso! E que coincidência. Nós estávamos então frente a frente, cara senhora. Deve ter sido lá que nos vimos. Que curioso! É bem possível, mas eu não me lembro, caro senhor.
Para falar a verdade, cara senhora, eu também não me lembro. Contudo, é bem possível que tenhamos nos visto naquela ocasião. É verdade! Mas eu não estou muito certa disso, caro senhor. Mas não foi você, cara senhora? Aquela mulher que me pediu para colocar a mala no bagageiro e depois me deu permissão para fumar? É sim, devia ser eu, senhor. Que curioso e que coincidência! Que curioso. Mas que curioso e que coincidência. Muito bem, então talvez tenhamos nos conhecido naquele lugar, senhora. Que curioso! E que coincidência! É bem possível, caro senhor. Entretanto, acho que eu não me lembro. Eu também não me lembro, senhor. Desde que cheguei em Londres, moro na rua Bromfield, cara senhora. Que curioso! Como é estranho! Eu também, desde a minha chegada a Londres, moro na rua Bromfield, caro senhor. Que curioso. Portanto, pode ser que tenhamos nos encontrado na rua Bromfield, cara senhora. Que curioso! Que estranho! É bem possível, afinal. Mas eu não me lembro, caro senhor. Eu resido no número 19, senhora. Que curioso! Eu também resido no número 19, caro senhor. Mas então, talvez nos tenhamos visto naquela casa, cara senhora. É bem possível. Mas eu não me lembro, caro senhor. Meu apartamento fica no 5º andar. É o número 8, cara senhora. Que curioso! Meu Deus, que estranho! E que coincidência! Eu também moro no 5º andar. No apartamento número 8, caro senhor. Que curioso, mas... Que curioso, que curioso, é muito curioso. Que curioso e que coincidência. Sabe, no meu quarto eu tenho uma cama.